Olá galera, sejam bem-vindos ao Vlog Aziz, eu sou o Vinícius Pirobelli. E eu sou Estela e hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, sobre pornografia, compulsões, vícios e a vulnerabilidade. Mas por que a gente tem que falar sobre isso? E o que pornografia tem a ver com vida e missão? Aliás, expor a sua vulnerabilidade pode ser considerado uma forma de evangelismo? Antes da gente responder, assiste a vinheta. Mas por que falar sobre esse assunto? Infelizmente, existem alguns assuntos que não são tão simples de falar, eles são realmente complicados, porque eles expõem nossos erros, nossas fraquezas, tudo aquilo que a gente quer esconder, as 7 chaves com todas as nossas forças. Mas, geralmente, isso que a gente quer esconder é aquilo que afasta a gente de Deus, que a gente não consegue desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. E o medo de tocar em assuntos tão delicados impede que outras pessoas tenham acesso à informação, mudança de mente e a cura. E você pode ser um instrumento para levar isso para alguém. Isso significa que, se você já superou alguma situação de compulsão, fraqueza, vício, você é a pessoa perfeita para ajudar alguém que não consegue ver soluções para os seus próprios problemas. Então, Estela, mostrar a minha vulnerabilidade pode ser considerado uma forma de evangelismo? Antes da gente responder isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre um exposed que é bem pesado, que geralmente gera bastante constrangimento, que é o consumo e o vício em pornografia. Hoje em dia a gente ainda fala sobre o consumo de pornografia como se isso fosse algo exclusivo dos homens, que só os meninos ou só os homens consumissem esse tipo de material. Mas existe uma grande parcela de mulheres que também consomem esse tipo de material. Inclusive, a gente até estava vendo uma pesquisa que fala que das mulheres do mundo, as brasileiras e as tailandesas são as que mais consomem esse tipo de material. Ou seja, é um assunto extremamente relevante pra gente, né? Muito, porque tá na nossa realidade como brasileiros. E esse é um assunto bastante constrangedor de pedir ajuda pros homens. Imagina pras mulheres que nem tem espaço pra falar porque acham que elas não consomem ou até que não podem consumir, né? Ou seja, gente, é possível sim tocar nesse assunto com um olhar bíblico, não moralista e muito menos religioso, buscando servir pessoas que estão precisando de ajuda. Mostrar para as pessoas que existe uma saída, não só para esse tipo de dificuldade, mas para qualquer outra dificuldade. E a gente não pode esquecer que nesses momentos a gente precisa de um olhar humano e não punitivo. Inclusive, o consumo de pornografia aumentou absurdamente durante o isolamento social causado pela pandemia, e as assinaturas cresceram mais de 100%. Já foi comprovado também que o consumo de pornografia causa disfunções sexuais diversas no nosso corpo. As pessoas perdem interesse pelo seu parceiro, ou seja, destrói vários relacionamentos, baixa autoestima por conta da comparação, né, criação de expectativa em cima do modelo pornográfico e o pior disso tudo, cria a necessidade física do prazer exagerado, ou seja, o vício. E isso é muito complicado, porque além dos efeitos físicos que o Vini acabou de falar, o consumo da pornografia também pode deturpar um pouco o nosso olhar para as outras pessoas, olhando elas como objetos de prazer e não mais como seres humanos com emoções e sentimentos. Então, a gente pode sim afirmar que o consumo da pornografia, além de perigoso, como a gente já conversou, também é pecado, né, Vini? Sim, é pecado porque a gente olha para o nosso semelhante, que é a imagem e semelhança de Deus, como simples objeto do nosso prazer. A gente está deturpando a identidade que Deus colocou na pessoa, em todos nós, e reduzindo isso a algo simplesmente para nos satisfazer. Mas, Estela, como que a gente pode usar esse assunto, que é um assunto tão pesado e difícil de falar, né, que é um pouquinho constrangedor, para mostrar para as pessoas que existe vida e vida em abundância, que é aquela tão famosa falado por Jesus na Bíblia? É possível? E aí, voltando àquela pergunta do início, né, de como que a gente pode compartilhar Jesus através desse assunto. Sendo que existem tantas pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, que acham que demonstrar afeto e amor só vai ser possível através do sexo. Que elas mesmas se colocam numa posição de objeto de prazer pro outro. Nós vivemos uma sociedade bastante sexualizada, então a sexualidade virou uma forma de demonstração de afeto e também uma moeda de troca entre os relacionamentos. Então, quando a gente toca nesse assunto com os nossos amigos, a gente pode trazer a visão bíblica de que nós não somos objetos, nós temos dignidade, nós somos imagem e semelhança de Deus. O problema não está no sexo, o sexo não é pecado, o problema está em colocar a sexualidade acima de tudo na nossa vida, como um ídolo, colocar o nosso prazer e a nossa autossatisfação, ou seja, um pensamento até egoísta, acima do próximo, acima da nossa qualidade de vida, acima de tudo. Aí sim é um grande problema e você pode tocar nesse assunto
assunto para tanto ajudar as pessoas a serem livres do vício e do consumo exagerado, quanto também dessa visão de que a sexualidade reduz os seres humanos a objetos. Pensando nisso, o Yes He Is lançou recentemente um vídeo muito necessário chamado Eu Fui Viciada em Pornografia, onde a Janaína fala abertamente sobre a sua experiência com o consumo exagerado de pornografia e como que ela conseguiu sair disso. E como a sua exposição hoje ainda ajuda outras pessoas a lidarem com esse problema. E assim como a Janaína se expôs, você também pode ajudar alguém que está passando por um problema que não é necessariamente com pornografia, mas é um problema que você também já passou e já conseguiu se livrar dele. A sua exposição pode ajudar outras pessoas. Tá bom, mas da onde que a gente tirou isso? Essa história de que passar vergonha, se expor, vai curar alguém? Boa pergunta, Vini. Lá na carta de Tiago 5,16 está escrito bem claramente: portanto, confessem seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que quando a gente confessa nossos pecados para Deus, nós somos perdoados. Mas quando a gente confessa nossos pecados para o nosso irmão, para o nosso amigo, a gente tem a chance de ser curado dele. Então, se você já teve algum problema com pornografia na sua vida, ou se você não teve nenhum problema com pornografia, mas teve uma dificuldade em lidar com qualquer outra situação, seja a mentira, o medo, o alcoolismo, o furto, o orgulho, não importa. Ao contar a sua história, você pode ajudar que outra pessoa supere e que você e ela, ao mesmo tempo, sejam curados. Afinal, quando a gente ouve a história de uma pessoa que passou pelas mesmas dificuldades que a gente está passando agora, primeiro, a gente percebe que nós não somos os únicos a passar por isso e a gente percebe que é possível sim superar essas dificuldades. Então, vai aqui a dica para vocês. Exposed funciona sim como uma forma de evangelismo, gente. É uma forma maravilhosa de você compartilhar Jesus com alguém sem parecer arrogante ou dono da verdade. Afinal de contas, você está se colocando na mesma linha, horizontal, na mesma forma que uma pessoa, um ser humano conversando com outro ser humano. Não tenha medo de expor os seus erros e muito menos de expor as suas fraquezas. E não se esqueça de, na hora que você estiver se expondo as suas fraquezas, também expor o que Jesus fez por você e expor que Jesus ele passou na pele a rejeição, o medo e tudo aquilo que a gente deveria levar pelos nossos pecados, e nele a gente pode confiar sim, porque ele sabe o que a gente passou, ele viveu na pele a dor, o sofrimento da rejeição, e sim, ele pode curar a gente de qualquer situação e de qualquer pecado. Ok, a gente já viu na teoria, né, tudo que a exposição ajuda a gente, mas e na prática? Se eu sou uma pessoa viciada em pornografia, já era pra mim, é game over? E a gente tá aqui pra te incentivar a não ignorar isso. Quanto mais a gente se esconde e esconde esses pecados, mais eles destroem a nossa capacidade de viver uma vida plena e de relacionamento com Deus. E aí também tem uma outra realidade, né? Eu já pedi perdão, mas ao mesmo tempo eu ainda continuo atraído ou continuo consumindo isso. O que eu faço? A exposição vai te ajudar a lidar com isso, porque quanto mais oculto você ficar escondendo isso, maior vai ser a sua dificuldade. E se você é mulher e não tem com quem conversar, ou ainda não teve a coragem de conversar com alguém por causa de medo de julgamento, medo de olhares, a gente deixou um link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, pra você conversar com alguém que realmente te entende e não vai te julgar. E além desse vídeo, o vídeo da Janaína que a gente falou aqui, a gente tem outro vídeo no nosso canal no YouTube que se chama Uma Vida com Compulsão, que é a história do Joilson, e ele também conta como ele superou o vício da pornografia e como ele achou uma solução para esse problema. Então não tem desculpa, temos duas perspectivas sobre o mesmo assunto. Se você tá lidando com isso, a gente tem pessoas aqui que podem te ajudar, como a gente falou do link, e também se você conhece alguém que tá passando por essa situação, você pode compartilhar qualquer um desses dois vídeos. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo, compartilhar com algum amigo e não tenha medo de se expor para ser curado. É isso aí, gente. Se exponha, seja curado, permita que outras pessoas sejam curadas e, como eu sempre falo, estude, entenda, pratique e, o mais importante, viva a vida em missão. Falou, gente! Yes, he is!